Meu nome é Maria da Conceição, mas pode me chamar de Cessa. Meu nome é Ricardo. A gente veio falar hoje sobre as nossas experiências de vida nessa relação entre cidade grande e cidade pequena. Nós dois nascemos no mesmo lugar, Recife. Eu só fiz nascer em Recife, só dei trabalho para nascer lá, mas morei a vida toda, né? Por enquanto, ainda estou morando aqui em Paudalho. E eu nasci em Recife e fui criado em Recife, né? Até os meus 30 anos, que aí, aos 30 anos, eu me mudei para cá também. Estou morando aqui hoje em Paudalho, que em relação a Recife é considerada uma cidade pequena, cidade do interior. Já Recife, para a região Nordeste, é considerado uma cidade grande. Então, as diferenças que a gente, conversando sobre já desde o começo do nosso namoro, a gente vai percebendo isso, né? As diferenças. E a gente conversando hoje sobre isso, disse, bora fazer um vídeo sobre isso. E apesar de não ser tão distante, né, de Paudalho não ser tão distante da capital pernambucana, uns 32 quilômetros. Mas a gente percebe muitas diferenças, né? Tanto em relação à sociedade, aos costumes, aos hábitos, o jeito que funciona a política, e a gente vai abordar alguns pontos. Transporte, enfim, são esses pontos que a gente vai tratar hoje. Um dos pontos que, para mim, ele é um ponto essencial para tudo na vida, desenvolvimento econômico, quando você precisa ir a um médico, quando você precisa até vender produto fisicamente. Um dos pontos que mais me aflige na minha experiência aqui no Nordeste, porque eu nunca morei fora do Nordeste, mas já tive experiência de como é, por exemplo, em cidade grande do Sudeste, essa diferença. O ponto principal para mim é o que? Você sabe qual é o ponto principal que mais me incomoda aqui? Transporte. Transporte. Gente, transporte no interior é complicado. A gente tem 2 linhas de ônibus, só que uma a gente não tem noção de horário, passa na sorte. E a outra que a gente até tem alguma noção de horário, mas tem um péssimo atendimento, assim. É absurdo, a gente espera muito. Final de semana, a gente não tem certeza de horário, porque a gente vai consultar no aplicativo. Tem um monte de ônibus cancelado, então fica complicado a gente sair no final de semana e depender totalmente do transporte público. A gente pode falar o nome das empresas, a 1002 e... A 1002 e a Borborema. A Borborema... É mais distante, né? Vai para lugares mais distantes do interior do estado, mas eu digo que a Borborema a gente não tem muita informação sobre horários, sobre destinos. A gente geralmente usa a Borborema quando está esperando o outro, que é a 1002, que tem horários, tem mais quantidade de ônibus, mas ainda não supre a necessidade de quem mora no interior. E a gente tem essa dificuldade, e é sempre muito cheio, o atendimento também não é bom, são muitas burocracias que a gente percebe da empresa, né? São muitas reclamações, e é uma empresa que está há muitos anos. Sem falar que eu, pelo menos, não considero o valor das passagens justo para cá. Porque, por exemplo, em Recife, agora, inclusive, recentemente, não sei nem se eu falei isso contigo, mas deixou de ter o anel B, tem o anel A, anel B, não sei se tem o anel C, mas o anel B vai deixar de existir. Aí a tarifa de lá, que é 4,10, a tarifa de ônibus, agora vai ser para o que era antes o anel A, que era mesmo 4,10, e o anel B também vai ser 4,10. Tem a relação também entre a distância que você pode percorrer e o preço que você paga. Em Recife é muito melhor nesse quesito da distância que você pode percorrer em relação ao preço que você paga. Sem falar na distância das paradas, né? Porque aqui no interior, aqui onde a gente mora, o ônibus, essa linha 1002, ela não costuma passar muito por dentro das cidades, não. Ela passa pela BR, no caso a BR corta aqui, a BR-408. Já Recife não, né? É municipal, é muito urbanizado. Então os ônibus não passam na BR, eles passam nas vias mesmo, nas vias municipais, né? Então, inclusive aqui em Paudalho a gente não tem nenhuma parada de ônibus organizada, sinalizada dessa empresa da 1002. Então quem vem de fora fica meio perdido sem saber onde é que ele para, onde é que espera, onde é que pode pedir parada. A gente sabe que a gente mora aqui, né? Mas é muito, muito complicado. E mesmo a questão dos valores, assim, que são absurdos, né? Ele também citou exemplo aí de Recife, porque Recife tem, né, uma questão aí melhor de transporte público, mas ainda não é ideal. São péssimas condições, muito cheio, muito mal estruturado, o metrô é péssimo, mal funciona e assim, é terrível. Eu nasci nos anos 90 e eu digo a vocês, a diferença dos ônibus, tirando o BRT,
um conceito recente, assim, no começo dos anos 2010, por aí. Mas tirando o BRT, os outros ônibus, que são a grande maioria, são a mesma coisa de quando eu era criança. Vocês nasceram em 91, são a mesma coisa. Como é que a tarifa aumenta? Eu sei que tem a questão da inflação, mas como é que não tem nenhuma melhoria na estrutura do ônibus? E ainda piorou, viu? Porque quando eu era criança eu lembrava que ainda tinha ônibus elétrico. E hoje nem isso mais tem. Não tem. Né? E outro absurdo que a gente percebe em questão do transporte é porque afeta muito a qualidade de vida da gente em questão de lazer. Aqui na zona da Mata Norte, né? Que é onde fica a cidade de Paudalho, a gente não tem muito acesso a lazer. A gente tem que procurar lazer em outras cidades e até as opções de lazer que a gente tem dentro da nosso próprio município, aqui na cidade, são em zonas rurais. Então, quem tem carro, quem tem sua moto para ir, ok. Quem não tem, a gente não tem nenhum aplicativo, transporte pelo aplicativo. Aqui a gente tem números de alguns taxistas, a gente tem taxistas no centro da cidade, mas que não estão disponíveis, por exemplo, em certo horário da noite, e no domingo à noite é mais complicado, não só aqui como na cidade vizinha também é complicado encontrar até táxi. Geralmente eles não são sinalizados, não tem cor diferente, então vai ali no conhecimento. E até para acertar preço, não tem taxímetro. Não tem taxímetro, é no boca a boca, então a gente sabe mais ou menos qual é o valor daqui para a cidade vizinha e mais ou menos o valor daqui para a capital, né? E a gente até calculou que o valor que um aplicativo de Uber, se a gente pegar um Uber na região metropolitana do Recife para cá, né? Se ele aceitar também, né? Já que a Uber a gente não cobra aqui, né, a cidade, mas quando eles aceitam, o valor ainda é mais em conta do que acertar uma viagem de um motorista daqui para a capital. E essa questão que você falou também é uma das questões que mais me incomoda, que é a do horário. Porque eu sou acostumado lá em Recife, como eu falei, eu morei lá até os 30 anos de idade, estou com 32 agora. A questão é que, tipo, mesmo de madrugada, tem ônibus pouco, mas tem o famoso Bacurau. É preciso ter, pelo menos você saber que tem ônibus, pode demorar, mas você sabe que tem como voltar para casa. Mas aqui já teve situação de nós irmos para a cidade vizinha, que é uma cidade de referência, que a maioria das pessoas vão para lá para comprar itens em geral, ou para lazer também, que é Carpina. Já teve caso da gente querer voltar mais ou menos umas 6h30 ou 7h. 6h30, a gente esperou o ônibus até quase 8h da noite. Não tinha mais 6h30, 7h da noite, não tinha mais ônibus. A sorte foi que nós fomos até o centro lá. Ela entrou na farmácia, já que ela tem essa facilidade de falar com as pessoas, muito mais do que eu. Aí ela perguntou para a pessoa lá da farmácia se tinha um taxista conhecido. Foi aí que nós conseguimos ser socorridos para voltar. Porque senão ia fazer o quê? E era assim, não era nem tão tarde da noite, mas eu acho que na outra cidade a gente teve dificuldade até de encontrar o ponto de táxi que falaram pra gente, que não tinha ninguém naquele ponto. Então, minha última saída foi ali pedir informações para um farmacêutico, que ainda bem que ele nos indicou, ele até ligou para um taxista conhecido dele, né, que pôde nos trazer de volta, mas foi bem complicado, porque o horário também é muito limitado, dessa cidade vizinha, que eu acho que fica a pouquíssimos minutos daqui. A gente paga, tipo, um táxi de lá pra cá entre 45 e 50 reais, que é um absurdo. É nessa faixa. E daqui pra Recife, se você também tiver um taxista conhecido, antigo da sua família, ele vai cobrar aí por volta de 150 reais a viagem. Absurdo, só pra deixar você na capital. Você morar em cidade de interior aqui, como no caso... E olha que é considerado uma cidade que eu até falo para ela, que já deveria ser considerado a região metropolitana, devido à proximidade. Então, uma cidade aqui bem próxima, um município bem próximo, que é São Lourenço, que é a região metropolitana. Tem até um mais distante, que é Araçoiaba, que é bem mais distante, que é considerado região metropolitana, e aqui não é. A gente sabe que tem algumas questões de interesse político e tal, coisas assim. Mas, velho... O fato de não ser considerado região metropolitana atrapalha, porque o ônibus, a empresa que faz esse transporte lá por permissão, concessão
através da licitação lá para fazer transporte na região metropolitana, não chega até aqui. Então, se você pensa, por acaso pensa em morar em alguma cidade daqui, olhe, é melhor você ter um carro ou uma moto, porque se algum dia alguém da sua família precisar de um socorro, e até para você querer ir para outros lugares em busca de lazer, então você depender de ônibus é muito complicado. Essa questão do lazer a gente já entrou um pouco nela, mas vamos aprofundar agora mais. Nós, como ela bem falou, quando a gente quer algum lazer, a gente sempre, eu não vou falar quase sempre, porque seria um eufemismo muito grande, a gente sempre tem de ir para outra cidade. Aqui o lazer é tipo o lazer da maioria dos interiores. Qual é o lazer da maioria dos interiores? Beber cachaça, barzinho. Pega bêbado, que a gente diz aqui, é o que é barraquinha assim que vem da cachaça. Ou ficar feito os idosos ali na beira-rio, quando tem uma obra, fica olhando, dando pitaco. Ou então, assim, se juntar, né, amigos, ir pra casa do outro e beber. Né, pra quem não tem carro aí e não tá disposto a pagar, né, uma bagatela de R$50 pra ir ali numa cidade bem pertinho. Ou seja, que ou até na zona rural, que a gente tem, como eu disse, né, algumas, hotel fazenda, a gente tem a Cerolândia, mas é tudo assim, é tudo muito distante do centro. É complicado, isso atrapalha muito a questão, né, de bem-estar da população. É uma questão bem, como eu posso dizer, sensível, porque eu acho que é complicado a gente... porque trabalha a semana inteira, aí final de semana que é um lazer, não tem lazer. O lazer é virar cachaceiro, tomar cachaça. Até o shopping mais próximo que tem, que é na cidade vizinha. Sim, tem E você tem que ir para o centro da cidade vizinha, pegar um transporte alternativo. Não tem como ir direto. Não tem como ir direto. Se você não tiver seu carro, não tem transporte direto daqui para o shopping. E o shopping de Carpina, eu acho que ele fica até mais próximo de Paulado do que de Carpina. Mas você tem que ir até o centro, pegar um transporte alternativo para ir até o shopping. Agora você vai e volta quase para o meio do caminho para poder ir para o shopping. E para voltar é a mesma coisa, né? Fica mais seguro e mais tranquilo você pegar novamente, porque não tem opção direto para o shopping. Carpina, como eu falei antes, é o refúgio, o recurso que a maioria das pessoas se utilizam para quase tudo aqui, né? Tirando o comércio que tem próximo aqui, tudo bem, as coisas do dia a dia você consegue aqui. Mas tem um caso do Novo Atacarejo, que até tinha um projeto de abrir aqui, mas por questão política não abriu aqui. Aí as pessoas vão para lá para fazer compra assim em grosso, e nem tudo é mais barato lá, mas... Tanto é que em Carpina tem 2 atacados. Tem um shopping, né? O comércio lá, aqui. E o comércio lá é bem maior do que Paudalho. Então, a gente consegue ter acesso aqui à loja, a tudo. Só que muitas pessoas preferem ir até Carpina, porque lá tem mais, como eu disse, né? Tem a opção de shopping, no shopping tem cinema. Tem outras lojas que aqui não tem, aqui só tem, oficialmente mesmo, sapataria, aqui só tem uma. Então, você ou vai na sapataria, ou vai na loja, na boutique, que vende roupa e vende sapato. Mas sapataria aqui só tem uma. Então... Eu lembrei de uma observação que eu ia fazer. Para vocês verem como é o absurdo. As opções de lazer que existem aqui em Paudalho, elas são praticamente as mesmas da cidade, do interior de Pernambuco, do sertão Pernambuco, de onde minha avó era, que é Tuparetama, que está distante de Recife 340 quilômetros, mais ou menos. Ou seja, que absurdo! Uma cidade que é 10 vezes mais distante de Recife do que Paudalho tem as mesmas opções. Ou seja, pouca, né? Pouquíssima opção. Paudalho, cidade próxima a Recife, que é um centro de referência do Nordeste, mas tem muito pouca opção de lazer. Fora Carpina, a outra opção é Recife mesmo, o Camaragibe, que recentemente tem um shopping, abriu um shopping lá. Agora sim, essas cidades próximas também, tirando Carpina, que, Carpina tem um shopping, mas também não tem grande coisa. E é isso que eu ia falar, as outras cidades ao redor também não são grande coisa. É um absurdo. Para uma pessoa, por exemplo, eu preciso sempre estar estimulado, então eu preciso ir a algum lugar que me estimule a vista, seja interessante, ou tenha algo interessante, tem um evento interessante, um centro de eventos eu gosto, porque é algo estimulante, para você ver algo diferente, ou então algo que você gosta mesmo,
É difícil não As ter. opções de lazer que a gente tem aqui disponível, né, filha, para quem gosta de beber, se junta, sempre tem um bar aberto, mas a gente sempre tem essas mesmas opções, né, do sertão ou até a cidade vizinha, que são as opções das festas regionais daqui. Em janeiro tem a festa de São Sebastião, que é um santo muito conhecido aqui. São 11 dias de festa, 10 a 11 dias de festa. Carnaval aqui é muito forte também, o pessoal gosta muito. São vários dias e começa bem antes da data, né? À noite, o mês de fevereiro, antes de carnaval já começa. Todo dia tem um evento de carnaval à noite. E depois de carnaval tem São João, tem muita tradição de quadrilha aqui e tudo mais, mas não é o forte. Eu acho que o São João ainda, né, que o pessoal fala mais, que gosta de curtir, é o São João da cidade vizinha. Aqui é mais quadrilha e algumas atrações locais. Depois de 17 de setembro, o povo do interior ama 7 de setembro. Desfile de escola, é uma apresentação assim, quase de escola de samba. Tem escola que investe muito, então tem aquela emoção, o pessoal vai muito pra rua. Eu só vou ainda por causa do meu trabalho. É uma tradição bem de interior, mesmo, assim, fazer 7 de setembro ser algo uau, né? Fora isso, as festas da Igreja Católica, que não são tão grandes como a principal, que é a do mês de janeiro. E aqui em Pau d'Alho dizem que tem a terceira romaria do Brasil, que é a de São Severino dos Ramos, mesmo assim fica afastada do centro. Né? Mas aí tem feira quase todos os dias, no domingo é bem forte, tem muito turismo assim, né, religioso, mas é uma localidade também que fica na zona rural, também é afastada do centro da cidade. Não é tão distante, mas você também precisa ir ou ter seu transporte ou pagar um transporte para se deslocar até lá. Né? Os mais ousados, corajosos e aventureiros vão de bicicleta, vão a pé, mas não é tão assim acessível e não é a cara de todo mundo, já que é um comércio, é um lazer mais religioso, né? Mais de cunho religioso, assim, para as pessoas aproveitarem. Né? E a gente está aproveitando para falar também sobre saúde. Saúde é algo complicado no Nordeste inteiro. Em Pernambuco é horrível. Eu como morava em Recife, tipo, eu morava perto não era tão perto assim, né? Mas digamos, era uma questão de 200 metros para um centro de referência cardiológica, que é o Procap, que fica lá no bairro de Santo Amaro, no Recife. Quando eu ia caminhar por lá, não tinha muito costume de caminhar por lá dali não, mas quando caminhava eu ficava falando, caramba, tem ônibus de cidades assim que eu nunca tinha ouvido falar. E quando eu ia no Google Maps pesquisar, era longe pra caramba. Por exemplo, pode colocar aí no Maps, em relação a Recife, para ver a distância de Recife para Araripina. Velho, eu via de Araripina, pô, é muito longe, pô. É mais de 450 quilômetros de Recife. Mas as pessoas vinham de lá para cá. E pior, tem gente que vem de outro estado do Nordeste para lá, às vezes da Paraíba para lá. Então, assim, a questão médica é um problema de saúde pública no Brasil, é um problema muito grande. E aqui em Pernambuco é horrível. Por quê? Aí a questão não é... Aí juntam dois problemas, que é o problema de não ter alguns centros de tratamento de determinadas doenças nessa cidade interior, junto com o problema do transporte, não é? Junto com o problema do transporte. Às vezes tem o FTD, o tratamento fora do domicílio, TFD, enfim. Tratamento fora do domicílio, ônibus que são disponibilizados pelas prefeituras das cidades de interior para vir aqui, mas, pô, não é porque tem que, tudo bem, ok, tem. É cansativo, pô. Minha tia, ela teve câncer, ela morava lá na cidade onde minha avó morava, Tuparitama, quase 400 quilômetros de distância de Recife. Ela tinha de vir lá pro Hospital do Câncer, que fica ali embaixo do Tamaro, próximo ao Shopping Tacaruna. Velho, de ônibus são 7 horas mais ou menos assim de viagem para uma pessoa que está com uma doença assim que já é debilitante, é muito cansativo. Eu diria até que é um martírio. Ou seja, você junta o problema de saúde, você está com esse martírio de fazer 2 viagens, né? Porque ela vem e depois para voltar, essa mesma distância é horrível. Eu fico impressionado como as pessoas realmente se acostumam com isso. Aqui em Pau d'Alho, a gente tem acesso aos serviços de saúde básicos. A gente tem uma UPA para emergência.
Né, e a gente tem a UPA, a gente tem postos de saúde, a gente tem agente de saúde aqui que sempre está passando, pelo menos uma vez no mês, que é algo que ele, lá no centro do Recife, né, ele nunca teve esse tipo de serviço. Aqui a gente tem esse acompanhamento. Se a gente precisar de um clínico geral, a gente consegue marcar de um exame de Covid, de exames básicos de sangue, ali a gente tem esse apoio, né? A gente tem serviços básicos também de ginecologia, de exames de ultrassons, assim, diagnósticos básicos, a gente tem acesso. Às vezes tem uma dificuldade ou outra, mas a gente sempre consegue, né? Tem a UPA 24 horas, então, para esses serviços de emergência. A gente tem também aqui, eu esqueci o nome da secretaria, não sei se é CRAS, que cuida das pessoas que têm transtornos e problemas e doenças mentais. CAPS. Então tem CAPS, ele funciona, né? Do jeito que funciona no Brasil, nem tudo é perfeito, né? Mas assim, tem esse apoio. A gente tem relatos positivos. Eu conheço pessoas que tiveram experiências positivas e outra que teve uma experiência negativa. Mas se você precisar de ambulância da prefeitura para chegar... É complicado, é muito mais fácil você chamar um taxista conhecido e ir, né? Porque é bem complicado, não é perfeito, mas tem, né? Funciona do jeito que funciona no Brasil e a gente tem acesso. A gente tem farmácia também municipal, que dá acesso a alguns medicamentos. E tem transporte também, que é aí o problema que ele falou, né? Que eu acho que é um problema que acontece no Brasil. Já vi outros estados também reclamando disso, que é não ter um centro de especialidade próximo da cidade. Tá tudo, a maior parte está na capital. Então, meu pai, ele tem um problema de coração muito grave e todo o tratamento que ele fez, né, do tempo que ele ficou internado, todos os exames, tudo que ele precisa, fora clínico geral que tem aqui, ele tem que se dirigir até o Recife. Então, ele tem que também desembolsar aí, cada vez que ele vai, R$ 150 só para ir, para poder ser consultado. E aqui, como eu disse, ele tem acesso aos exames básicos, mas não resolve o caso dele, né? E tem tantos outros problemas de saúde que você precisa de uma especialidade, que é uma coisa que a gente percebe no Brasil todo, essa má distribuição aí de renda e, né, de necessidade da população de ter um tratamento adequado para um problema específico. E até em questões de pessoas que fazem quimioterapia e tratamentos específicos. Também tem que ir ao Recife, né? É meio complicado. Agora, em relação a custo de vida, eu não vejo tanta diferença de custo de vida de Recife em relação aqui. Deveria haver, né? Deveria haver. Mas eu percebo que alguns mercados aqui, eles acabam cobrando um preço bem maior pelos itens básicos do que em Recife. Por quê? Por exemplo, eu morava no centro de Recife. O preço do centro de Recife em relação à periferia de Recife é diferente. É bem diferente. Eu considero que aqui deveria ter uma cobrança de preço parecido com a periferia de Recife. Por exemplo, uma periferia de Recife que eu conheço bem, Taboão do Demetério, Água Fria, ali Alto Santa Terezinha, aquela região ali da Zona Norte de Recife. E os preços nos mercados são bem mais em conta do que no centro de Recife. Então, era de se esperar que aqui fosse mais ou menos essa média. Assim, não esperar muito mais barato não, porque também aí não dá, né? Mas fosse parecido com a periferia de Recife. Mas o absurdo é que, às vezes, tem supermercados lá, perto do centro de Recife, que são considerados assim, supermercados aparentemente caros, assim, porque a estrutura é boa, tem ar-condicionado e tal, mas quando você vê, tem alguns itens aqui que são até mais caros do que lá. E a estrutura não chega nem aos pés. Quando a gente começou a namorar, aí tem esse mercado que ele falou, né, que é um mercado assim, classe A. Bem chique, bem, sabe, a estrutura, tudo. Lá em Recife? Lá em Recife, onde ele morava, e eu falava, ai, vamos naquele mercado. Ele fazia, não, porque é muito caro. Eu disse, não acho caro, eu acho em conta, né? E quando ele veio aqui, que ele viu o mercado, o preço de mercado aqui,
para a estrutura totalmente e para a região, diferente. né? E para a região, porque são por ser mercados de interior, aí ele viu o absurdo, que às vezes tem coisas aqui de mercado que chegam a custar mais caro do que na capital. E, assim, eu acho que esses são os pontos mais importantes. Mas tem outros também. Esse custo de vida, assim, entra o que eu falei também em relação ao transporte, porque acaba lá sendo muito melhor o custo do que aqui, o transporte. Porque a tarifa que você paga ajuda a manter um sistema que, pelo menos assim, você tem toda hora do dia e para praticamente todos os locais para onde você quiser ir lá, o que é bem diferente daqui. Porque, por exemplo, o tamanho do município aqui, ele é bem extenso. Mas esses ônibus, eles passam na BR, eles não entram. Por exemplo, tem zona rural que é grande. Uhum. Então, se você não tiver um conhecido de um mototáxi, que é uma coisa que... Por outro lado, no centro de Recife não tem mototáxi, não tem. Nas periferias, tem. E é por isso que eu faço esse link, essa ligação do custo de vida como deveria ser aqui, deveria ser parecido com o da periferia, porque a estrutura é parecida. Pronto, o transporte aqui, às vezes, quando você quer ir para uma zona rural dessa, se você não tiver o ônibus da prefeitura, no caso, quando são crianças que estudam, estudantes. aí tem, né, beleza. Mas se você, digamos, uma pessoa comum, não seja estudante, tipo, quer ir para essas regiões, é difícil, já é difícil vir para cá, da parte próxima do centro. Ir para essas zonas rurais, então, se você não tiver um mototáxi conhecido ou um carro conhecido, aí lascou. Outro ponto interessante é a segurança, porque 190 além da polícia não pega. Não pega. Aí a gente chega num ponto que eu ia falar, a questão da política, né? Política. Assim, o 190, que é algo nacional, né? É algo nacional, né? 190, para você ligar. Algo 190, ele não funciona aqui. Você tem de ligar para a cidade vizinha, que é Carpina, para ela falar com algum carro da polícia aqui, para ver se ele vem, mas é difícil. Na outra rua que nós morávamos, a gente tinha muito problema com o vizinho barulhento, que ligava só à noite. E sempre que a gente tentava, ele ficou abismado, porque o 190 não pega aqui. Não pega, absurdo. O número da delegacia aqui a gente não sabe qual é, e quando sabe também é complicado, ou às vezes eu procuro no Google também, aparece como se não tivesse. Então eu já liguei para Carpina, para que a gente pudesse ser atendido. E eu já liguei também para o batalhão mais próximo, que é o de Nazaré da Mata. O batalhão mais próximo, lá, Nazaré da Mata. Lá me deu o número para ligar para Carpina. Isso é o seguinte, quando a gente consegue ser atendido, nem sempre eles chegam, né? Nem sempre eles chegam, é ligar 5 vezes para conseguir que eles cheguem pelo menos uma vez onde você precisa. Eu não sei se eles não consideravam algo muito sério, mas para mim né? Ter um vizinho que vai ligar o som meia-noite, madrugada, e vai cantar alto, e você ligando para resolver aquilo, e eles ouvindo, inclusive, pelo telefone, o absurdo que estava, e não comparecerem. É bem frustrante. Eu até brinquei com ela, falei, parece que está estimulando a pessoa a resolver na faca no bucho, como tem esse estereótipo do Nordeste, né? Porque se não tem como você ir atrás do que é competente, do órgão competente para resolver isso, então como é que você faz? É realmente complicado. E aqui em cidade interior tem essa questão também, há uma proximidade muito grande com a política. Eu acho engraçado isso, assim. É muito mais próximo, até por ser menor, aí já fica mais fácil, né? Em Recife, se brincar, tem gente que você perguntar quem é o prefeito, nem sabe, né? Aqui tem muito essa proximidade, não apenas com o prefeito, mas com secretarias, com os vereadores e tal. Vereadores, essa proximidade também. A gente também. conhece a maioria dos políticos daqui, e quando tem eleição, né, principalmente prefeito, vereador, a gente vai conhecer a família. Raramente. Votação para conselho tutelar, eu nunca escutei isso lá em Recife, votação para conselheiro tutelar. Quando teve, eu disse, tem isso? Eu não sabia, porque aqui você sabe que tem isso, porque é muito próximo, assim, você vai lá votar. Em Recife nunca ninguém falou isso. Outra coisa interessante da política aqui no interior, né, é que geralmente são 2 candidatos assim mais fortes, entram outros, mas a gente sabe exatamente entre quem vai ser a disputa.
E tem pessoas que brigam, tem famílias que brigam. É família. Tem famílias que brigam, tem famílias que se dividem. E eleição aqui é um evento, porque a gente tem caminhadas, tem carro de som, tem paredão, o pessoal faz festa, né? Se o político ganha, a cidade para ali naquela noite, faz aquela festa mesmo. E assim, o pessoal aqui é bem motivado, bem animado. O pessoal vai assim, com sangue no olho pra política, o pessoal se envolve bastante. Eu acho que é a primeira vez que ele viu também aparece uma careta, né? Tem caminhadas de cada candidato ali à prefeitura ou a deputado também. Não só aqui, como nas cidades vizinhas, a política tem esse jeito de fazer assim bem forte, bem próximo do eleitor. E como ele disse, a gente tem essa proximidade de falar com o prefeito, com o vereador, de falar com a secretária de educação, de saúde. São pessoas que pra gente aqui no interior são acessíveis. A gente conseguir encontrá-las e falar com elas. Esses são os pontos, creio que os pontos principais da diferença entre frequentar cidade grande, cidade pequena, ter essa experiência, ter vivido nas duas, ou simplesmente, como eu falei, frequentado mesmo entre uma e outra. E é complicado assim, porque muitas vezes você deseja que as cidades próximas, no caso eu que nasci em Recife, você deseja que as cidades próximas se desenvolvam para que tenha mais opções, né? Como eu falei, eu dou muito valor ao lazer, dou muito valor, gosto de fazer caminhada, ir para um lugar diferente. Mas aqui, infelizmente, existe uma disparidade muito grande. E essas são as questões, eu acho que a gente já abordou. Se você tem essa experiência também, nós, no caso, nós somos um casal, se você vive em casal, com uma namorada, seu esposo, sua esposa, se algum de vocês nasceu em cidade grande ou nasceu em cidade pequena, ou então não, os dois nasceram em cidade pequena ou grande, e tem essa noção dessa diferença, me falem aí, me falem da cidade de onde vocês estão falando, me falem quais são as cidades que vocês estão fazendo um comparativo. A cidade grande e a cidade pequena, porque a gente também tem esse interesse. A gente está aqui fazendo esse vlog, a gente tem essa intenção de fazer um vlog, mas a gente está fazendo esse vídeo porque nós gostamos de compartilhar nossas experiências e também ver, né? Porque o YouTube já fornece isso pra gente e a gente gosta também, a gente está começando agora também a contribuir com o YouTube para que chegue no Brasil inteiro. Então, se você curtiu esse conteúdo, né? Peço que você dê um like aí, compartilhe. E se ficou alguma dúvida aí, se você achou alguma coisa interessante, se tem algo que a gente falou que é parecido com a sua cidade, né? Tem outros pontos que a gente não lembrou agora, mas esses são os principais pontos, né? Tem até uns pontos engraçados que a gente percebe até hoje nas expressões. Tem um ponto engraçado. Nas expressões, né? De uma cidade para outra, na forma de se comunicar, que até hoje, depois de 8 anos, vamos fazer 9 juntos. Até hoje a gente descobre diferenças entre uma cidade e outra. E se ficou uma dúvida, uma curiosidade aí, algo que a gente esqueceu de falar e você quer muito saber, pode comentar, né? E aproveita, né? Curte e compartilha. Porque o conteúdo foi muito legal. Essa questão assim, essa diversidade do Brasil é algo muito interessante, né? E essa foi somente, fez assim a comparação entre Recife e Paudalho, né? Mas aí a gente teve a oportunidade de conhecer São Paulo também, de passar algum tempo lá, né? Alguns dias viajando, e a gente percebeu outras diferenças que a gente pode estar compartilhando aqui também. Então compartilha com a gente aí a sua experiência e valeu! Tchau!